Vamos em frente com o nosso jornal, tratando de um assunto que ganhou repercussão nos últimos dias. O plenário do Tribunal de Contas da União confirmou a decisão do ministro Augusto Nardes de manter o bloqueio dos recursos do programa Pé de Meia do governo federal. A medida foi tomada após o governo Lula violar regras orçamentárias. Sobre o tema, converso a partir de agora com a deputada federal Júlia Zanata, que gentilmente nos atende nesta manhã de sexta-feira. Bom dia, deputada, tudo bem? Bom dia, Bebel, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá, sempre um prazer falar com vocês. Primeira vez nesse ano de 2025, né? Primeira vez de muitas. É verdade. Deputada, a senhora que foi o seu gabinete que acabou levantando essa pauta que ganhou repercussão nacional, né? Bem na verdade, né, e eu sou muito justa, isso tudo se deu através de uma matéria, né? Por isso a importância do jornalismo, do bom jornalismo, de uma matéria da UOL, do repórter Militão. Ele fez uma reportagem em outubro, e sobre isso, 14 de outubro, eu estava olhando aqui, e uma reportagem muito ampla, uma reportagem investigativa sobre esse assunto, e depois disso começou a render. A partir da reportagem dele, Bebel, eu fiz uma representação no Tribunal de Contas da União por crime de responsabilidade fiscal, fiz uma denúncia à PGR, fiz um requerimento de informação ao Ministério de Educação, né, cobrando detalhamentos sobre essa história, porque o que acontece? A lei do pé de meia, né, o que é o pé de meia? Alunos de baixa renda que recebem uma mesada em troca de cursarem o segundo grau. Isso daria mais ou menos 9.200 em 3 anos, mas basicamente são parcelas de R$200 para que o cidadão curse o segundo grau. Isso foi aprovado na Lei 14.818 de 2024, certo? A lei que o Congresso aprovou, ela autoriza a criar e fazer aportes num fundo privado. Porém, essa autorização, essa autorização no fundo privado, apesar de o Congresso ter autorizado, eles precisam mesmo assim fazer a previsibilidade, a previsão no orçamento anual, o que não foi feito. Está aí a pedalada, está aí o crime de responsabilidade fiscal. O problema do pé de meia é que eles não pediram autorização do Congresso para executar o orçamento, para estar no orçamento, para gastar aquele dinheiro. Então, isso fere as leis das finanças públicas, da responsabilidade fiscal, fere o artigo 167 da Constituição Federal, que está lá bem claro. Artigo 167, são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Então, está aí o pulo do gato, certo? E outra problemática do pé de meia é o seguinte, o governo não divulga os nomes dos alunos beneficiados e nem quanto receberam. Então, assim, é como se hoje tem esse fundo, essa conta que foi depositado 12 bilhões de reais, é como se só o Camilo Santana, que é o ministro da Educação, só ele tivesse acesso e só ele decidisse o que se faz. Isso não funciona assim nas finanças públicas, da questão pública, porque é dinheiro do povo, da população, então não pode ele agir de maneira como se fosse a conta privada dele, certo? E é isso que está acontecendo hoje. Por exemplo, nós podemos citar o programa Bolsa Família, que não é feito por uma gestão de fundo privado, como é o pé de meia, e é previsto na lei orçamentária anual. O governo, o executivo, o Congresso sabe quando que se gasta, onde que se gasta e quem são os beneficiários. É aberto para qualquer um ver. O pé de meia não. O pé de meia você não sabe como está sendo gasto e nem quem recebeu. Existe uma privacidade. Então, eles estão lidando, né? O PT costuma muito fazer isso. Lidar com a coisa pública como se fosse dele e dos aliados dele. Então, além da falta de transparência nos dados, que é algo grave na administração pública, na gestão
de recursos públicos, tem esse problema do artigo 67 da Constituição Federal, que está muito claro, e do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Perfeito. A senhora acredita que essa situação já é o suficiente para entrar com um pedido de impeachment do presidente Lula? Com certeza, nós já entramos com diversos pedidos do presidente Lula, mas agora é o auge dessa história, porque o que é o impeachment, né? O impeachment é o seguinte: é um crime de responsabilidade junto com a vontade e pressão popular, mas também vem junto a questão socioeconômica do país, né? A tensão socioeconômica do país. E nós estamos no auge de uma tensão econômica. Você percebe que a questão do Pix, por exemplo, que com o vídeo do Nicolas e toda a pressão da oposição, nós conseguimos derrubar, mas não só da oposição, principalmente das pessoas que assistiram aquele vídeo, que compartilharam. O povo sabe que o governo Lula só quer taxar, só quer ficar em cima, monitorar o cidadão. Existe uma insatisfação com a questão econômica. Então, isso tudo vai se criando um clima terrível, como diria o Galvão Bueno. Uhum. E eu falei num determinado momento, num vídeo meu essa semana, que o próximo presidente da Câmara só não vai pautar o impeachment do Lula se não quiser. Porque nós vamos começar esse ano, né? Já tem até um ato marcado para março, 16 de março, na Paulista, certamente vamos marcar em outros lugares, de fora Lula. Porque para o Brasil avançar, não tem outra solução. Esses caras não sabem governar. O ministro Haddad, o ministro da Fazenda, dá uma entrevista, não sabe nem falar do rombo das contas públicas, né? Só sabe falar em criar mais imposto, em taxar, em fazer isso e acusar os outros, né? Porque quando um político ele não sabe o que fazer quando pega uma prefeitura, um governo ou a presidência, ele fica acusando os outros, né? Em vez de fazer uma boa gestão. Então, falando do Bolsonaro, falando que a oposição é isso, a oposição é aquilo, por isso que eles querem censurar a oposição e regulamentar as redes sociais, que é censurar, né? Eles não querem que a gente fale. Outra medida que eles iam tomar essa semana e acabaram voltando atrás é que para solucionar o preço dos alimentos, o Lula queria solucionar que os alimentos estão muito caros. Bom, pelo menos ele confessou, né? Por conta de uma política econômica desastrosa deles. Aí o que ele queria fazer? Eles queriam mudar a data de validade dos alimentos, queria que o cidadão comesse comida estragada. Então, assim, aí acabaram, né, não tocando isso para frente, enfim, mas é um governo totalmente desastroso e agora configurado aqui, confirmado pelo Tribunal de Contas da União, o bloqueio dos valores do pé de meia por conta de que está na cara que tem crime de responsabilidade fiscal. Coincidentemente, quando nós conversávamos, durante a entrevista, apareceu para a gente aqui uma postagem do portal G1, verificado, do Grupo Globo, dizendo que apesar do bloqueio de 6 bilhões de reais determinado pelo Tribunal de Contas da União, o ministro Fernando Haddad confirmou que não vai interromper o programa Pé de Meia. A senhora já tinha ciência dessa declaração do ministro? Não tinha ciência da declaração dele, mas eu ouvi alguma coisa que não iriam interromper. Bom, é porque esse governo ele tem certeza, eu tinha lido alguma coisa ontem, Bebel, que eles iriam reverter isso, não falaram diretamente no Supremo Tribunal Federal, mas iam reverter isso judicialmente. Então hoje nós temos um regime, na verdade, não é um governo, vamos falar a verdade, um regime que se ampara no Supremo Tribunal Federal, que é um grande aliado do governo Lula, do regime Lula, né? Porque é o seguinte, quando era o Bolsonaro, era 48 horas para se explicar por que ele tinha ido ao banheiro ou por que ele tinha dormido com a Michelle, né? E agora nós temos a claridade de que está sendo feito algo contra a Constituição, contra a lei, que não pode na gestão pública, e vai lá e o judiciário muitas vezes dá guarida para o que o governo está fazendo. Então, assim, dessa forma, com eles tendo toda a burocracia a favor deles, fica uma facilidade, não para governar, mas para fazer coisas erradas. Quando que voltam os trabalhos legislativos, deputada? Bom,
Né, agora é um período de recesso Uhum. das atividades na Câmara dos Deputados, porém eu sigo trabalhando, fiz agendas, né, na região, fiz agendas fora, inclusive, mesmo estando grávida de 7 meses, mas agora a gente volta dia 1º de fevereiro a Brasília para a eleição da Câmara, que vai acontecer no dia 1º, que é um sábado, e depois continuação dos trabalhos legislativos, né? Eu tenho sempre... Esse mês eu estou muito agoniada porque a gente apresenta requerimento de informação, PDL, e a mesa não aceita por causa do recesso. Então, inclusive, eu estou pensando uma maneira de reverter essa situação, porque em que pese os trabalhos legislativos não estejam acontecendo lá presencialmente, as sessões, o governo está fazendo um monte de coisa errada. Então, nós precisamos estar com a mesa ativa para apresentar os requerimentos de informações, os projetos de lei, as coisas para barrar, né, esse desgoverno. Eu, inclusive, acho que esse recesso com a mesa parada é desnecessário, porque o povo brasileiro não tem recesso. Ou ele tem férias, né? Sim. Ou ele não tem. Então, eu acho que é um pouco injusto. Mas, enfim, aos poucos nós vamos mudando esse jeito de fazer política. Deputada Federal Júlia Zanatta, sempre um prazer falar com a senhora. Obrigado pela entrevista. Bom dia, bom trabalho e bom final de semana. Obrigada, Bebel. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Um grande abraço aí para Orleans e região. E dizer que a única luta que se perde é a luta que se abandona. Então, fora Lula, a palavra vai ser a frase mais ouvida em 2025. Muito bem, conversei com a deputada federal Júlia Zanatta, falando do programa Pé de Meia, que, segundo a deputada federal Júlia Zanatta, pode acarretar na abertura de um processo de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.